é uma coisa totalmente da desrazão, de umas regiões mais profundas, assim, mais que não é o mundo da lógica. O artista trabalha muito com essa impossibilidade, né? Com essa região do impossível, dos sonhos, né? Não é uma coisa assim, 2 mais 2 são 4. Não é, para mim não é muito isso, não tem lógica, não é uma coisa desse tempo da lógica, é uma outra coisa. Aqui traz um sentimento antes da fala, antes da escrita, antes de uma possibilidade, antes da linguagem. Eu acho que é uma coisa antes da linguagem. Essa instalação de pedra-sabão chama-se No Rio Novi Subsolo, a tradução é Nada de Novo Sob o Sol, e ela é composta de 55 peças em diferentes grupos, são 5 grupos. Cada grupo tem uma característica, mas eles todos são fluídicos, entre eles tem uma comunicação muito próxima, considero um conjunto geral, é um grupo grande da instalação. Comecei a pensar essa instalação já há uns anos, pensando para um parque ou áreas áreas externas de grandes dimensões, jardins, e tive a oportunidade de estar aqui nessa Bienal. So the exhibition is anchored in the post-human thought, which is a philosophy that claims that we are living in a time where the centrality of man can be challenged, and the idea of basing the entire world system on the fact that man can be a measure of all things is clearly surpassed. And I think we've seen it very clearly during the pandemic, where we were completely devastated by an invisible force that we couldn't even master. I was very interested in reading Rosi Braidotti and Donna Haraway because their thinking is very intersectional. It's not only, a philosophy treatise, but it really touches upon issues of gender and identity and colonialism and migration. So I think, in a way, it is the most relevant philosophy right now.
Foi um processo bastante lento, muitas conversas com a Cecília. Ela teve uma compreensão muito interessante da necessidade do espaço, porque assim, comecei um trabalho do nada, da maquete, um trabalho mais pesado. E eu gostaria que ele viesse todo, não em partes. Você não consigo pensar em partes, pensando numa visão mais global. E aconteceu dessa oportunidade de um espaço muito generoso da Bienal me oferecer nessa ambiência, nessa atmosfera biológica, assim, perto da água. Eu percebo que é uma instalação ambiental, que ela tem um diálogo com o entorno todo, assim, com os pássaros, com a água. As coisas biológicas vão transformando aí ao longo dos meses, vai oxidando. A pedra, quando chove, ela parece uns detalhes de outros minerais incrustados, porque a pedra-sabão vem das rochas metamórficas, aquelas rochas que agregam as coisas, agregam plantas, agregam outros minerais. Tem algumas peças que é assim, uma dádiva, assim, você encontra outros materiais nela, assim, sabe? Uma coisa fossilizada, restos orgânicos, coisas de milhões de anos. Vi isso várias vezes. E também conheci muitas pedreiras. Para fazer esse trabalho, tive que pesquisar e ir lá nos locais. Tem as cores das pedreiras, são diferentes, na mesma pedreira tem várias cores diferentes. Eu acho que os materiais são bem presentes assim, na estruturação do meu trabalho, mas eles vêm de uma maneira muito intuitiva, muito sensória. É um leque aberto, uma coisa vai puxando a outra. Também quando eu trabalho com a Terra, eu não penso no planeta Terra, não é bem isso. É uma consequência de várias coisas. E a Terra, ela é muito sensorial, ela é muito dos sentidos, assim, ela é muito perturbadora. E é muito simples também, sabe? Uma coisa mais direta, assim. Mas eu sinto que a instalação ela tem um diálogo muito forte com o ambiente mesmo. Tem que ter essa relação muito antiga, né, do homem, assim, o chão e céu, ela traz de volta. A gente olha muito pouco o céu, nós contemporâneos. Ali tem uma coisa que se traz, essa presença do que está em cima, sabe? Do que está embaixo, a luz que incide nelas, porque elas têm uma expansão, a luz, são lumínicas. Tem aquela luminosidade que não tem aqui, tem diferente, né? Ela é mais tátil, ela é mais lumínica do que várias outras espécies de mármores. Acho que tem essa coisa de uma pré-história, no sentido de um mundo, de um tempo mítico mais afastado do nosso, sabe? Um tempo mais longínquo. Minhas coisas têm isso, trago isso para cá, presente. Mas é a nível muito inconsciente, sabe? Não tem
uma ideia, assim, eu não trabalho com ideias. Eu trabalho muito com sentimentos, com os pensamentos, mas não com ideia. Tem uma coisa desse tempo mais afastado, desse tempo mítico. E também de uma pós-história, né? Porque eu não sou uma primitiva. Um tempo presente, esse tempo que eu acho que tem um diálogo com o passado, com o presente e com o futuro também. Tem uma pós-história aí. Cavaram a pedra não é do nosso tempo, né? Exatamente. A pedra é por si mesma o tempo. A Itália é um país por excelência da escultura da pedra, né? O greco-romano. É um povo que a pedra é um material arquetípico deles. Desde a montagem, o pessoal ficava assim, tinha um fascínio com a luminescência da pedra, uma coisa curiosa com a pedra, uma pedra desconhecida deles, mas são pessoas que veem pedra, veem mármore, veem esculturas no seu cotidiano, né? Só vi o trabalho, uma visualização dele mesmo aqui na montagem, porque veio na maquete. Eu fiz as pedras numa oficina, que é tudo misturado, não separei aquilo. Mesmo porque uma pedra, você não move ela fácil. Sempre trabalho com maquetes, são feitas na argila. E eu vejo essas maquetes muito tempo, assim, eu tenho essa prática de ficar vendo, acrescento, tiro, penso no espaço. É um exercício muito importante, assim, para a visualização e também para uma compreensão, assim, do espaço, né, da escala, da localização. A nível mental, eu já tinha mentalizado, estudado muito na maquete, que ajuda muito, mas só vi aqui. E aqui o espaço ele é dividido em duas partes. Então, na intuição, eu comecei com as esculturas mais densas. E na outra parte entraram as gráficas. E essa parte gráfica foi a primeira vez que eu trabalhei na pedra. É uma coisa do desenho que já vem vindo assim, e ele passou para a pedra, assim, sabe? As pinturas, elas têm uns irmãos
mais antigos, que abordam uma cosmologia. Eu acho que tem esse sentido mais cosmológico. Eu sinto que os desenhos, as pinturas, tem um movimento que eu percebi essa transformação, uma coisa vai transformando a outra, e vai passando para outra coisa, e esses campos assim mais abertos, assim, né, do mineral, do vegetal, do animal, do humano, e de um tempo para cá isso misturou mais. Antes era mais separado, foi misturando, sabe? E os desenhos são mais energéticos, né? Eles têm uma dinâmica mais energética. Aqui, essa instalação, ela tem uma serenidade. Eles estão na horizontal, tem a relação do céu com o chão, tem uma serenidade, estão em relação com a morte muito forte, a morte, a vida. As estruturas primárias, biológicas, isso está sempre presente. Esse trabalho ele traz isso muito evidente, de um início da vida, assim, sabe? De estruturas primárias. Mas eu me interesso profundamente pelos minerais há muitos anos. Tem uma pesquisa já de outras pedras, outros trabalhos. São trabalhos mais difíceis de serem realizados, mais caros. E vão aos poucos. Quando jovem, não poderia fazer um trabalho com pedras. É uma coisa mais da maturidade, eu acho. Por causa da compreensão do tempo, do espaço, dos materiais, da própria maturidade mesmo, de consequências de vários projetos. Embora seja muito mental, porque a escultura sempre é muito mental, é uma coisa totalmente da desrazão. E gosto de ser assim, da desrazão, de uma desordem, de umas regiões mais profundas, assim, mas que eu nem sei também, nem quero saber também. Porque se o trabalho não falar, não vai ser eu que vou falar por ele. Como eu vejo um trabalho de outros artistas, você capta coisas, né? Cada um tem uma relação conforme a sua experiência, conforme a sua cultura, sua bagagem. E capta mesmo. Eu acho que a arte tem que falar alguma coisa. Se ela não falar, não vai ser um artista que vai falar para ela, né? Eu não sou dessa turma que explica o trabalho. Não sou mesmo. Aliás, eu nem sei explicar, eu falo de uma maneira muito mais intuitiva e emocional do que racional. Eu acho que eu sei das minhas referências, sei situá-lo, tenho uma visão crítica, distanciada, mas não sou eu que vou falar por ele. Muitos vêm de umas coisas, de pequenas inspirações, de um poema, de um filme, de um sonho, de uma conversa. Vem assim, de um nada, que é tudo, como se diz Fernando Pessoa. É uma coisa assim, do nada que é tudo, assim, vem assim. Mas são processos muito lentos,
muito mental, como estou dizendo, é muito mental. Embora seja uma coisa assim que vai acontecendo e eu não tenho muita, não quero saber de uma explicação, de uma pré-fala. Não existe essa pré-fala nas minhas coisas. Às vezes eu nem sei direito, vou entender muito tempo depois, vou ter uma compreensão mais profunda depois que está no espaço, depois que muitas pessoas vêm, depois que eu vejo muitas vezes, depois que tem um distanciamento. Geralmente é assim. I started with the idea of working on a show about metamorphosis, and then when the pandemic happened, it made it very clear that it was maybe a very real theme, and then I started having many conversations with the artists, and so those conversations fed the theme, which expanded to encompass more aspects. E não senti mudança não, porque eu acho que eu sempre tive uma vida mais de quarentena, assim, sabe? Não tive uma mudança, assim, no meu modo de existir, de uma relação com o mundo. Mas lógico que o mundo transformou, a gente viu a escuridão dele, né? A gente viu os lados que estavam mais ocultos. Isso ficou mais evidente. E o mais louco, eu acho que é essa guerra, né? Em pleno... Esse momento parece uma guerra tão primária, tão estranha, que parece que as guerras tinham ido embora, mas não. Você vê que as coisas vão e voltam. Faz a gente refletir, é uma abertura muito profunda para as reflexões que vão vir. O mundo já teve tantas trevas, tanto barroco, tanta luz e trevas. Vai e volta, são ciclos. Né? A gente vai cair numa real maior. É como se fosse uma profundidade, vai só indo para baixo. E eu acho que eu quero ir mesmo, mirar no fundo do poço. Me interessa isso. Essa escuridão, da profundidade do que está embaixo ou do que está em cima, sabe? Em camadas mais invisíveis, que não é da claridade, não é do nosso dia a dia, da nossa normalidade. Eu não tenho muito controle sobre isso, eu sempre falo, mas eu não tenho mesmo. Não tenho muito controle. E nem me interessa ter, porque você está lidando com coisas muito... que não é o mundo da lógica. Trabalho muito com esse nível desses arquétipos. Você vai trabalhando e cada vez que você vai entrando nas camadas, igual o anel do Dante, da Divina Comédia, você vai... no inferno da Idade Média, né? Eles imaginavam aquele inferno nos anéis. Eu sinto que vai aqueles anéis, assim, né? Era um cone, a metáfora do inferno dantesco, um cone. Lá embaixo está o inferno. Aí chega lá no inferno, parece o céu, é liberta, sabe? São os anéis.
pesquisa, de fato, ela tem um dos pontos a questão do que é ser mulher e negra na sociedade brasileira. Eu venho olhando isso, mesmo quando eu parto para outras pesquisas como essa, da Senhora das Plantas, por exemplo, ela vem calcada dentro da mitologia negra, dentro de um olhar negro para o mundo. Então, sem dúvida, eu tenho pensado muito nas questões relacionadas ao ambiente brasileiro, que se nega e se negou há muito tempo a olhar a produção de negros, de indígenas como uma produção em pé de igualdade, e isso faz parte das minhas reflexões. Tanto as jatobás como a Senhora das Plantas fazem parte de uma série um pouquinho mais longa que tem a búfala também. Nós não temos desenhos da búfala lá, e que são obras nas quais eu estava pensando na possibilidade da psicologia, como a psicologia não abarca as mulheres negras no Brasil. Quando nós falamos de psicologia, da psique feminina, é uma inundação de Eras, Vênus, Atena, e que não necessariamente vão contemplar as mulheres negras brasileiras. Então comecei a pensar em outras possibilidades e marcadamente vindo do candomblé, uma vez que eu sou filha de Ansan, e Ansan é um arquétipo muito poderoso que a gente encontra em boa parte das mulheres negras, e que é um arquétipo que ele foge bastante da questão ocidental. Então é uma mulher que ela tem muita independência, ela é uma mulher que vai para a guerra de igual para igual com os homens, ela é uma mulher que inclusive é temida muitas vezes pelos outros orixás, porque existem locais que Ansan entra, nem os homens entram. Então é um arquétipo bastante diferente desses que nós encontramos, principalmente na mitologia greco-romana. Então a partir daí saiu primeiro a búfala, e depois a Senhora das Plantas e as jatobás. As búfalas, elas têm um caráter mais adolescente. A Senhora das Plantas seriam as mulheres mais ou menos entrando numa fase entre os 30 até os 50 anos de idade, que são as mulheres em plena floração, vamos dizer assim, o momento em que elas estão produzindo muito, e esse produzir não é só físico, é intelectualmente também, produzindo para a sociedade, e fecha esse ciclo com as grandes árvores, que são as jatobás. E aqui perto do estúdio, aqui perto do ateliê, tem um jatobá que tem quase 500 anos de idade. Eu fico imaginando do que essa árvore foi testemunha, né? O tempo passando e ela ali, firme. Então ela me lembrou muito as grandes mães de santo, aquelas que conseguiram manter as comunidades negras unidas, uma vez que as famílias foram dispersas pela questão da escravidão, do tráfico, e foram essas mulheres, através da família de santo, que conseguiram dar uma certa unidade para as famílias negras no início, no Brasil. Então nós temos essas fases femininas que eu queria que estivessem ligadas à questão de ser mulher, negra e brasileira. Essa última Bienal, ela tem a vantagem de botar o dedo na ferida.
Ela abre na Arsenale com as obras da Simone Lee, enormes e volteadas pela Belks. E logo em sequência tem aquela parte do Caribe, Haiti, América Latina, e onde já entra o meu trabalho em sequência. E ela vai indo até onde passa o trabalho da Solange Pessoa, uma visão bastante feminina, trazendo foco sobre outros conhecimentos. Mas ela termina de uma maneira muito amarga, né? Eu pelo menos saí com um gosto bem amargo do Arsenale, porque ela dá uma mudança de chave, que é esse outro mundo mais frio. Parece que ela tem um confronto, né, entre esse mundo que é um mundo mais próximo à natureza e esse outro lado predatório, que a gente sai meio com um gostinho meio amargo na boca. Me levantou muitas questões. Essa série também tem uma relação com a natureza. Eu já vivo num bairro que é muito verde, um local que sempre vivi. Eu tive uma infância de fundo de quintal, vamos dizer assim. Na casa dos meus pais tinha um quintal muito grande de fundo, então fui criada no meio das plantas, eu fui criada tomando chazinho quando ficava doente, eu fui criada subindo em árvore. Então esse traço da natureza, ele é muito presente na minha personalidade. E eu fico pensando também como a cultura atual se distanciou da natureza e como isso está levando a humanidade para um local muito perigoso. Pela primeira vez nós estamos enfrentando, de fato, a possibilidade de extinção da espécie. E sempre lembrando que eu venho de uma cultura onde o ser humano nunca está acima da natureza como se pensa no Ocidente. As culturas de matriz africana, nós estamos aqui, a natureza é aqui e nós estamos aqui. Então é muito importante pensar que essas culturas, como as de matriz africana ou de matriz indígena, talvez contenham, eu penso que são elas que contêm a chave para esse momento extremamente perigoso que a humanidade está vivendo. Então, para mim é importante pensar a questão feminina, mas também pensar dentro da natureza, né? Cercada e dentro da natureza. Não existe essa separação entre a natureza, nós somos parte dela. Essa arrogância que o homem tem, que o ser humano tem, principalmente no Ocidente, eu acho que vem de dois momentos diferentes, né? Um deles é da própria cultura judaico-cristã, da própria religião, quando Deus chama Adão e dá a Adão o poder de nomear as espécies, quem nomeia tem poder.
e já se coloca automaticamente acima. E o outro momento é que o início da Renascença, com a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. O homem não é a medida de todas as coisas. A natureza é a medida de todas as coisas. Né? Por mais bonito e engenhoso que tenha sido o Renascimento, mas o ser humano não é a medida de todas as coisas. A natureza é a medida de todas as coisas. Nós estamos inseridos nela. Ou a gente aprende a conviver com ela, ou ela, como diz o Ailton Krenak, espirra a gente para fora do planeta, porque nós somos uma praga. Porque nós é que somos o elemento, o fator que quebra o balanço, que quebra a harmonia na natureza. Antigamente se falava, por exemplo, o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. É o fim da espécie humana. A barata fica. Se sobrevivermos, né, se dermos a sorte de sobreviver, eu acho que a humanidade tende a voltar mais para perto da natureza, ou então pelo menos ser um pouco mais inteligente e pensar em maneiras de sobreviver com a natureza e não contra a natureza. Se acontecer, vai levar inevitavelmente a uma mudança de paradigmas, né? A uma mudança de paradigmas onde você não considera mais determinados grupos acima de outros. Mesmo porque quem tem a chave da convivência, como eu falei, dessa convivência que pode nos salvar, são esses que foram ditos e pensados como sendo, muito entre aspas, primitivos. O ambiente artístico tem realmente aberto um pouco mais nesses últimos anos, mas isso não é nenhuma bondade não desse ambiente artístico. A verdade é que o Brasil estava ficando para trás. Era muito comum chegar fora do país e as pessoas perguntarem onde estão seus artistas negros. O Brasil demorou muito para perceber essa força que ele tem na produção negra, na produção indígena. Eu falei num determinado momento que nós não somos ocidentais, mas enquanto país nos queremos ocidentais. Então o Brasil voltou as costas para aquilo que ele poderia oferecer de mais interessante para o mundo, que é justamente essa variedade, essa riqueza cultural. É só a gente olhar o panorama de algumas bienais pelo mundo. Essa Bienal de Veneza, fica muito evidente, fica muito patente esse olhar para outras culturas.
Então, se o circuito artístico se abre nesse momento, um pouco é por uma pressão interna, obviamente, né, causada pela movimentação das populações negras, pela entrada maior de negros, negras, indígenas nas universidades e até mesmo, no caso dos museus, de visibilidade, de participação do público. Essas exposições que têm trazido questões negras, indígenas, elas têm estado sempre com lotação muito alta, aliás, muito acima da média das exposições que estavam acontecendo. Então existe uma pressão da sociedade que quer se ver nesses espaços. Não dá mais para ficar brincando e ignorando o que é a sociedade brasileira. Nós estamos num país onde 56% da população já se coloca como não branca. Não dá para ficar virando as costas para essa cultura mais. Então nós temos essa pressão interna, mas nós temos também uma pressão externa. Nós temos uma pressão externa do mercado das artes, nós temos pressão externa dos museus, nós temos pressão externa dos centros de pesquisa. Então, se esse ambiente está mudando, não é porque ele bondosamente resolveu acolher a voz desses que estiveram por tanto tempo marginalizados, é porque ele está sendo forçado a fazer isso, porque ou faz ou perde o bonde. Daí o golpe dessas camadas que se sentem insatisfeitas e querem voltar atrás, querem um retrocesso, querem voltar. A gente vê falas que abrem de maneira explícita isso. Explícita. Ou isso não é cultura? Então o que é? O país continua ainda, apesar das mudanças, continua ainda jogando no lixo, cotidianamente, aquilo que tem de melhor para oferecer para o mundo. E se contenta em copiar. Meu pai começou a vida descarregando caminhão de açúcar. Minha mãe foi faxineira a maior parte da vida dela. Só que formaram 2 professoras doutoras, uma contadora e uma secretária executiva. Minha família mudou o patamar, eu sou prova de que a educação funciona. Eu não posso, mínimo de coerência que eu posso ter é defender a educação. Eu acho que o impacto da pandemia no mundo da arte é difícil a gente falar como um todo. A própria Bienal, o modo como ela foi feita, é uma Bienal que foi feita online. As discussões que geralmente os curadores têm, visitando os ateliês de artista, conversando, vendo as obras, isso foi tudo feito online. Isso foi tudo feito à distância. Eu me lembro numa conversa, numa dessas visitas online, né, que eu tive com a Cecília Alemany, da gente falar isso, né? Discutir, olha, isso gostaria de ver de perto, mas não dá para viajar. Acho que a tecnologia tem um papel bastante interessante em relação à questão da produção artística. O que me chama a atenção estamos sendo educados para usar bem a tecnologia? Então, um exemplo que eu posso dar é a questão do feminismo negro. O feminismo negro foi muito beneficiado da questão das redes sociais. Hoje, você bate, aparecem textos inteiros, aparece toda uma discussão sobre o feminismo negro, e não só com autoras brasileiras, também, mas com autoras de outros países. Então, eu acho que o feminismo negro no Brasil, o modo como ele cresceu nos últimos anos, né, na última década para cá, por exemplo, se deve muito às redes sociais. Esse é um bom uso da internet. Esse é aliás, um ótimo uso.
Um exemplo de péssimo uso são as fake news. Então, acho que, obviamente, uma mostra que é feita à distância, ela vai acabar refletindo de alguma maneira, ou na escolha dos trabalhos, ou na direção que essa exposição vai tomar, isso acaba sendo refletido. Well, it was very different because there is nothing like being in an artist studio and smell the oil paint and being able to walk around a sculpture. But at the same time, I had very profound conversations with the artists that became almost confessional or existential. Maybe it was less about the work and it became more about the state of things and the state of humanity. But those conversations really helped me craft the overall theme. Você montar uma exposição do porte de uma Bienal, como é a de Veneza, sem poder se deslocar, vai afetar as diversas curadorias. Obviamente, para quem tem o privilégio de ir a uma Bienal como essa, sim, ainda um espetáculo. Você ver tantos olhares diferentes, tantas maneiras diferentes de se pensar arte. Assim, nós somos artistas, né? Nós temos uma gramática também. Essa Bienal de Veneza, ela é política, ela é super política. Só que eu acho que eles escolheram bem, não descuidaram da questão, pelo menos a parte que é da Bienal, né? Porque as representações nacionais, elas têm autonomia. Então, mas a parte que é da Bienal, realmente não houve um descuido em somente trazer a questão política. A arte consegue levantar questões. Não sei se ela consegue transmitir conceitos, e também não é a função dela. Eu acho que eu ainda sou mais da turma que acha que a arte tem que levantar a lebre, entendeu? Ela consegue fazer pensar. A arte, ela tem uma gramática, ela tem a gramática dela. Então, as minhas ideias, elas têm que ser transmitidas dentro desse pensar, dentro dessa gramática. Eu sou uma artista que escreve muito, inclusive na obra, né? Algumas vêm com texto, mas o que gere a obra, né, é a própria gramática interna dela. Isso é pesquisa de arte, isso é pesquisa artística, né? Isso é pesquisa artística, tentar, dentro desse meio que eu elegi, colocar as ideias, colocar essas questões. E é isso que me interessa, é isso que me importa, né? Pensar principalmente em relação aos mais jovens, né? Que vejam e pensem a respeito. Porque a sobrevivência depende disso. Depende de se pensar. Se a gente não pensa,